A paz, irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Este é o canal LDB, Leitura Diária da Bíblia. Eu sou Eduardo Rocha e este canal tem o propósito de que você, juntamente conosco, faça a leitura anual da Bíblia. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo e ativar o sininho das notificações. Hoje faremos a leitura do dia 11 de maio, onde faremos a leitura do capítulo 16 ao capítulo 19 de Segundo Crônicas. Vamos começar? Segundo Crônicas, capítulo 16. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para não deixar ninguém sair nem entrar para Asa, rei de Judá. Então Asa tirou a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou mensageiros a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: Haja aliança entre mim e ti, como havia entre meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e rompe a sua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, e enviou comandantes dos seus exércitos contra as cidades de Israel, os quais seriam Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naphtali. E tendo Baasa notícia disso, cessou de edificar a Ramá, e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou todo o Judá, e eles levaram as pedras de Ramá e a sua madeira, com que Baasa edificara, e com elas edificou Geba e Mispá. Naquele mesmo tempo veio Anani, e o vidente, ter com Asa, rei de Judá. Ele disse: Por que confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus? Por isso, o exército do rei da Síria escapou de tua mão. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte a favor daqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto procedeste loucamente, pois desde agora haverá guerras contra ti. Então Asa, indignado contra o vidente, lançou-o na casa do tronco, porque estava enfurecido contra ele por causa disso. Também nesse mesmo tempo, Asa oprimiu alguns do povo. Eis que os atos de Asa, desde os primeiros até os últimos, estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel. No ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente dos pés, e era muito grave a sua enfermidade. E nem mesmo na enfermidade buscou ao Senhor, mas aos médicos. E Asa dormiu com seus pais, morrendo no ano 41 do seu reinado. E sepultaram no sepulcro que tinha cavado para si na cidade de Davi, havendo-o deitado na cama, que se enchera de perfumes e de diversas especiarias preparadas segundo a arte dos perfumistas. E dessas coisas fizeram-lhe uma grande queima. Agora o capítulo 17, irmãos. Josafá, seu filho, reinou em seu lugar, e fortaleceu-se contra Israel. Pôs forças armadas em todas as cidades fortes de Judá, e dispôs guarnições na terra de Judá, como também na cidade de Efraim, que Asa, teu pai, tinha tomado. E o Senhor era com Josafá, que andou conforme os primeiros caminhos de Davi, teu pai, e não buscou aos Baalins. Antes buscou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Por isso, o Senhor confirmou o reino na tua mão, e todo o Judá trouxe presentes a Josafá, e ele teve riquezas e glória em abundância. E encorajou-se o teu coração nos caminhos do Senhor, e ele tirou de Judá os altos e os azerins. No terceiro ano de seu reinado, enviou ele seus príncipes, Beniail, Obadias, Zacarias, Netanel e Micaías, para ensinarem na cidade de Judá, e com eles os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobadonias. E com estes levitas, os sacerdotes Elisama e Jeorão.
e ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor. Foram por todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo. Então caiu temor sobre todos os reinos da terra que estavam ao redor de Judá, de modo que não fizeram guerra contra Josafá. Alguns dentre os filisteus traziam presentes a Josafá, e prata como tributo, e os árabes lhe trouxeram rebanhos, 7.700 carneiros, e 7.700 bodes. Assim, Josafá ia se tornando cada vez mais poderoso, e edificou fortalezas e cidades armazéns em Judá, e teve grande quantidade de munições nas cidades de Judá, e soldados, homens valorosos em Jerusalém. Este é o número deles segundo as suas casas paternas. De Judá, os comandantes de 1.000. O comandante Adná, com 300.000 homens valorosos. Após ele, o comandante Joanã, com 280.000. Após ele, Amazias, filho de Zicri, que voluntariamente se entregou ao Senhor, e com ele 200.000 valorosos. E de Benjamim, Eliadá, homem destemido, com 200.000 armados de arco e escudo. Após ele, Josabade, com 180.000 armados para a guerra. Estes estavam no serviço do rei, afora os que o rei tinha posto nas cidades fortes por todo o Judá. Agora, o capítulo 18, irmãos. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe em Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que o acompanhava, e o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Perguntou Acabe, rei de Israel, a Josafá, rei de Judá, irás tu comigo a Ramote de Gileade? E respondeu-lhe Josafá, como tu és, sou eu, e o meu povo como teu povo, seremos contigo na guerra. Disse mais Josafá ao Deus de Israel, consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens. Ele lhes perguntou, iremos a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? Respondeu eles, sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá, não há aqui ainda algum profeta do Senhor, a quem possamos consultar? Ao que o rei de Israel respondeu a Josafá, ainda há homem por quem podemos consultar ao Senhor. Eu, porém, o odeio, porque nunca profetiza o bem a meu respeito, mas sempre o mal. É Micaías, filho de Imlá. Mas Josafá disse, não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou o eunuco e disse, traze aqui depressa Micaías, filho de Imlá. Ora, o rei de Israel, Josafá, rei de Judá, vestido de seus trajes reais, estavam assentados cada um no seu trono, na praça à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. E Zedequias, filho de Caaná, fez para si uns chifres de ferro, e disse, assim diz o Senhor, com estes ferirá os sírios, até que sejam consumidos. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo, sobe a Ramote de Gileade, e serás bem-sucedido, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que fora chamar Micaías lhe falou, dizendo, eis que as palavras dos profetas há uma voz, não favoráveis ao rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Micaías, porém, disse, vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, isso falarei. Quando ele chegou à presença do rei, este lhe disse, Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja, ou deixarei de ir? E respondeu ele, subi, e sereis bem-sucedidos. E eles serão entregues nas vossas mãos. Mas o rei lhe disse, quantas vezes hei de conjurar-te que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Respondeu ele, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, eles não têm Senhor. Torne em paz cada um para a tua casa.
Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que ele não profetizaria a respeito de mim, ao bem, porém o mal? Respondeu Micaías: Ouve, pois, a voz do Senhor, perdão, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor perguntou: Quem introduzirá Acabe, rei de Israel, a subir para que caia em Ramote de Gileade? E um respondia de modo e outro de outro. Então saiu um espírito, apresentou-se diante do Senhor e disse: Eu o induzirei. Perguntou-lhe o Senhor: De que modo? E ele disse: Eu sairei, e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Ao que disse o Senhor: Tu o induzirás, e prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes teus profetas. O Senhor é quem falou o mal a respeito de ti. Então Zedequias, filho de Kenaaná, chegando-se, feriu a Micaías na face, e disse: Por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar de ti? Respondeu Micaías: Eis que tu o verás naquele dia, vendo entrares numa câmara interior para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, dizendo-lhes: assim diz o rei, metei este homem no cárcere, e sustentai-o a pão e a água, até que eu volte em paz. Mas disse Micaías: Se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: Ouve, povos todos. Subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: Eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste os teus trajes reais. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel, e eles entraram na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordens aos capitães dos seus carros, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, senão só contra o rei de Israel. Pelos que os capitães dos carros, quando viram a Josafá, disseram: Este é o rei de Israel. Viraram-se, pois, para pelejar contra ele. Mas Josafá clamou ao Senhor, e o Senhor o socorreu, e os desviou dele. Pois, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então o homem tesou seu arco e, atirando a esmo, feriu o rei de Israel, por entre a couraça e a armadura abdominal, pelo que ele disse ao carreteiro: Dá a volta e tira-me do deserto, porque estou gravemente ferido. E a peleja tornou-se renhida naquele dia. Contudo, o rei de Israel foi sustentado no carro contra os sírios até tarde. Porém, ao pôr do sol morreu. Agora, o capítulo 19, irmãos. Josafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa em Jerusalém. Mas Jeú, filho de Anani, a vidente, saiu ao encontro do rei Josafá. Ele lhe disse: Devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que odeiam ao Senhor? Porque por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Contudo, alguma virtude se acha em ti, porque tiraste para fora da terra as azerotes, e dispuseste o teu coração para buscar a Deus. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém, e tornou a passar pelo povo desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, fazendo com que voltasse ao Senhor, Deus de seus pais. Estabeleceu os juízes na terra, em todas as cidades fortes de Judá, de cidade em cidade, e disse aos juízes: Vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, mas da parte do Senhor, e ele está convosco no julgamento. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Tomai cuidado no que fazeis, porque não há no Senhor, nosso Deus, iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de presentes. Também em Jerusalém estabeleceu Josafá alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos chefes das casas paternas de Israel, sobre o juízo da parte do Senhor.
e sobre as causas civis, e voltaram para Jerusalém. E deu-lhes ordem, dizendo: Assim procedei no temor do Senhor, com fidelidade e com coração perfeito. Todas as vezes que se vos submeter qualquer controvérsia da parte de vossos irmãos, que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e mandamento, entre estatutos e juízos, admoestai a que se não façam culpados para com o Senhor. E deste modo venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Procedei assim, e não vos fareis culpados. Eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá sobre vós em todos os negócios do Senhor. E Zebadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, em todos os negócios do rei. Também os levitas serão oficiais perante vós. Procedei corajosamente, e seja o Senhor com os retos. Amém, irmãos? Hoje nós fizemos a leitura do dia 11 de maio, onde nós fizemos a leitura do capítulo 16 ao capítulo 19 de 2 Crônicas. Amanhã faremos a leitura do capítulo 20 ao capítulo 23 de 2 Crônicas, onde faremos a leitura do dia 12 de maio. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo e ativar o sininho das notificações. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, irmãos.